Fiat Marea. Ele mesmo, Marea não, Marea. Vamos já começar certo. Hoje eu quero falar pra vocês, hoje não, né? Nesse vídeo eu quero trazer pra vocês um carro que eu tenho uma relação de amor e ódio. Tive várias vezes, porque tive não menos, nada menos que 3 carros desses, todas Weekend 2.0. Eu quero trazer um pouco dessa experiência pra vocês de como é manter, o que que vocês têm que prestar atenção, o que você tem que olhar na hora de comprar, na hora depois que você comprar. Especificamente esse guia eu vou abordar os 5 cilindros, só as versões 5 cilindros, que é a versão mais cultuada, a versão que o pessoal mais gosta, tudo mais, que o pessoal mais procura. Então eu vou falar especificamente da 5 cilindros, o que dá, igual os outros que eu faço também, eu vou falar um pouco de opcional, o que, que o carro tem, o que, que ele não tem, o que, que ele pode ter, um pouco das variações de motor, um pouco das variações de acabamento. Eu não vou entrar extremamente no detalhe, porque esses carros, como a maioria dos carros dos anos 90, eles têm muitas diferenças entre eles, diferença assim de literalmente de acabamento, de friso, de roda, de tudo. E se eu for entrar em tanto detalhe assim, o vídeo vai ficar um vídeo de 50 minutos. Então isso aí, se for o caso, vocês quiserem, deixa aí que mais para frente eu faço um vídeo detalhando tudo isso, certo? Então, falando um pouco do carro, ele começou a ser trazido, importado em 98, que inclusive só as Weekend são importadas, que são as conhecidas como ZFA, são as 98, 99, 99 e 99 e em diante já são todas nacionais. Sedan sempre foi nacional e mesmo o Weekend Turbo também sempre foi nacional. O que muda? Literalmente nada. Uns dizem que o motor das ZFA das importadas era um pouco mais forte, mas eu não senti tanta diferença, porque por sinal essa daqui era uma ZFA, então como se você pegar em comparação com essa daqui que já era uma nacional, por sinal esse interior branco é feito, tá? Apesar de fora do país ela ter esse interior branco, a pessoa que fez exatamente nesse padrão da que tem lá fora. Então acabou ficando um tanto harmônico por isso, porque a pessoa copiou o que tem lá fora já. Então, como eu falei, essa daqui era uma 9999, que já era uma nacional. Essa daqui era uma 9899, que era da leve importada. Como dá pra ver, as duas são completona, que tem lavador de farol, teto solar, todas essas coisas. E a primeira que eu mostrei é uma LX que era 2000. Então, assim, eu tive praticamente todos os anos. As 2.0 vão de 98 até 2000. De 2000 a 2001 começa as 2.4 e as turbos sempre vão do começo ao fim da vida delas exatamente do mesmo jeito, elas não mudam nada. Pouquíssimas coisas de acabamento na verdade muda nas turbo, essa moldura que assim ela é, isso as últimas na verdade, até as 1.6, as 2.4 que ainda tinha, essa parte aqui ela é cinza. De resto de interior não muda absolutamente nada, muda painel, mas é grafismo, mas assim, é coisas mínimas. O carro, dá para dizer assim que do começo ao fim, ele foi igual, exatamente igual ao nascer e ao sair de linha, certo? Então, quanto a isso, você não vai ter tanto problema na hora de procurar acabamento, porque são pouquíssimas coisas de diferente que tem nelas, então você não vai precisar ficar apanhando muito com isso, porque, de novo falando, não tem tanta diferença e não tem tanta coisa a agregar nesse ponto, certo? Falando de questão de opcionais, vou usar até vou abrir uma aqui aleatória para mostrar, que nem essa turbo. Todas as turbos vinham pelo menos com comando de som no volante. Esse interior igual ao da minha branca não é original, tá? Ele foi pintado, foi feito. Todas elas vinham com o comando de som no volante e o básico, ar-condicionado, direção, assistida, essas coisas assim. O resto, todas elas, tudo o resto era opcional, que nem, novamente, deixa eu voltar aqui para justamente o que eu estava mostrando. Couro era opcional, o airbag duplo era opcional, o teto solar também era opcional. Tinha algumas que tinha retrovisor fotocrômico, as minhas não tinham, porque até onde eu me lembro, retrovisor fotocrômico é das 2.4 em diante. Lavador de farol também era um outro opcional. E trio elétrico também. Algumas que nem no caso dessa minha Weekend, a primeira dela tinha retrovisor manual, ela não tinha airbag, ela era assim uma ELX realmente básica, ela não tinha nada além de ar condicionado, direção hidráulica e só. Ela não tinha ABS, não tinha airbag, não tinha nada. Era realmente assim um carro seco.
Então começa por aí, não falando, são basicamente esses opcionais: o trio elétrico, o teto solar, retrovisor fotocrômico, o lavador de farol, que eu mostrei nessa. Já comentei do teto solar, né? Comando de som no volante também, você vai encontrar algumas sem. ABS também é um opcional, porque como você identifica que o carro tem ABS ou não? Quando tem ABS, o reservatório de fluido de freio ele fica basicamente na mesma altura que o reservatório de direção hidráulica, que nem essa daqui que era a minha ELX, como ela não tinha, o reservatório ficava escondido lá embaixo. Então, essa é uma das formas de você ver se ela tem ABS ou não. Algumas também poderiam ter 4 airbags, que eram os airbags laterais, e quando tem airbag lateral, o banco também é elétrico. Então também é outra coisa que você... Só que esse opcional, ele também eu posso estar enganado, porque até hoje eu nunca vi uma 2.0 com airbag lateral. Quando você vê, é porque com bastante certeza a pessoa trocou os bancos. Então esse é um opcional, especificamente além do retrovisor fotocrômico que eu comentei, o airbag lateral e o banco elétrico é das 2.4, certo? Além disso, comentei também do retrovisor aquecido, que era coisa que tinha só nas HLX. E outra coisa que você costuma diferenciar, costuma ser via de regra, quando o carro tem retrovisor elétrico, em 99% das vezes as maçanetas e os frisos são pintados. Porque se você reparar a minha LX que era básica, que era retrovisor manual, tá vendo? O retrovisor não é pintado, as maçanetas também não e o friso também não, certo? Então você às vezes de fora já começa a reparar nesses detalhes para saber se o carro tem tudo isso ou não. Mecanicamente, as 2.4 elas são um pouco mais sensíveis em vários aspectos. Depois eu volto para concluir a questão dos opcionais e a questão de interior, tá? Mas era basicamente isso que eu comentei todos eles. Indo para a parte mecânica. Deixa eu pegar aqui a foto da minha, que já está aqui com o motor, uma foto do motor dela aqui. Pera aí. Aqui. Uma das coisas que você tem que prestar atenção nas 2.4, módulo. Elas costumam dar com uma certa frequência defeito em módulo. Eu não sei por qual motivo, mas eu suponho que por ele estar no cofre do motor, ele fica bastante sujeito à temperatura do cofre, que é bastante alta. A temperatura que fica ali, porque é tudo bem amontoado, tá vendo? É um cofre bem fechado, tem bastante coisa nele ali, assim, é isso que eu estou querendo dizer. Que mais além das 2.4? As 2.4 elas mudam o sistema de mangueira, que eu vou comentar daqui a pouco, que foi algo que eu fiz na minha 2.0. A ventoinha delas é acionada por módulo, elas já não tem mais cebolão, igual tem nas 2.0, tá vendo que o cebolão fica aqui. A tampa de válvula delas é de plástico, que é igual das turbo, não é a mesma tampa de válvula, embora dê para você usar, porque a furação é igual, mas você tem que mudar algumas coisinhas lá na hora de cola, uns negócios assim, você tem que mexer, mas dá para usar. Filtro de combustível da 2.4 fica no tanque, diferente da 2.0 que ela tem um filtro que fica escondido embaixo do carro, aqui assim. As 2.4 não, ela tem no tanque, ela só tem, ao invés da 2.0, que ela tem aqui a entrada e retorno de combustível, a 2.4 tem uma só. Então, assim, uma manutenção dela que é um pouquinho mais cara que a 2.0, principalmente porque ela tem muito mais coisa de sensor, muito mais elétrica que a 2.0 tem. Mas, por um outro lado, eu nunca dirigi uma 2.4, mas é um consenso geral de todas as pessoas que eu conversei em todos os anos que, assim, a 2.4, ela anda muito mais e bebe muito menos, por incrível que pareça. Por quê? Principalmente por causa do coletor variável, que ela é um pouquinho mais forte. É 160 cavalos contra 142 das 2.0. Mas também tem 2.0 que tem 127 cavalos, tá? Então, convém você olhar no documento do carro para saber qual que é. Que eu falei, eu não vou entrar muito em detalhe, eu sei diferenciar elas pelo ano e tudo mais, mas esse não é o caso. Pede para a pessoa o documento que você vai saber qual que é a potência. Então, assim, se você estiver até procurando querer um carro um pouco mais forte, e até que mais econômico, tente ir na 2.4, mas saiba que a parte elétrica dela é mais sensível que da 2.0. 2.0, das que eu tive e de que amigos que tiveram, é extremamente difícil ela dar algum defeito em basicamente qualquer coisa aqui. Eu tive alguns amigos que têm e tiveram 2.0 e digo com bastante propriedade, é um carro bastante difícil de dar defeito em sensor.
Já as 2.4 já são bem mais sensíveis nisso, então tenha em mente que você vai gastar às vezes um pouco mais com isso, certo? Um defeito que é um consenso de todas elas basicamente, lubrificação e arrefecimento. Nunca consegui chegar num consenso e também outras pessoas também não conseguem, mas é assim, é um carro que ferve com uma certa facilidade, se você não souber cuidar e usar. E também lubrificação pelo seguinte, as pessoas às vezes têm um certo medo, um certo receio do carro, porque a bomba de óleo desse carro é extremamente cara. Eu vou até colocar aqui para vocês, eu deixei umas outras imagens ali aberto. Acabei colocando errado. Essa daqui é uma nova, você vê uma nova assim, de uma paralela, que não vou questionar a qualidade da peça, mas assim, você vê que uma nova paralela já é 1.300, R$ 1.000. Já foi um pouquinho mais barato, tá mais caro por sinal. E quando você acha uma original usada, é isso aqui, ó. É 2.000, 1.800, uns 1.500 chorando quando é uma original. E cai no outro problema que é uma peça que você está comprando usada, que você também não sabe se tem procedência ou não. Essa daqui é mais barata, é da 1.6, tá? Ela é diferente, por isso que ela é mais barata, porque a 1.6 é a mesma de Palio. Mas a certa dela é essa daqui. E quando você acha uma dessa aqui nova lacrada, porque às vezes aparece umas dessa aqui perdida nova lacrada, usada, quer dizer, nova lacrada Fiat, é coisa de 3, não espere pagar menos que R$ 3.000 para quase R$ 4.000 uma peça dessa. Não é que o defeito, não é que o sistema de lubrificação do carro é deficiente, é que as peças são caras e quando dá um defeito nisso é extremamente custoso de mexer. Outra coisa que também esse carro tem de específico, que alguns carros também tem, mas o dele que eu vou explicar o que costumam fazer. Eles têm jet cooler. O que é o jet cooler? É um spray de óleo que fica dentro do bloco que ele jateia um pouco de óleo bem embaixo da cabeça do pistão. E o que acontece? Como esse aqui é uma peça que ela é extremamente fina e a pessoa não troca óleo, não faz a manutenção que deveria, esse tubo começa a entupir. E no que ele começa a entupir, ele para de lubrificar o pistão. O pistão trabalha numa temperatura um pouco maior e com o tempo ele pode gerar algum desgaste nessa parte. Então, só que isso aqui é um pequeno problema que, como dá para imaginar, você só consegue saber se isso aqui está isolado se você tirar o cárter. Não tem outra forma de saber se isso aqui está funcionando ou não. E outro agravante, muitas pessoas pegam isso aqui e isolam ele, principalmente nas turbo, que é para dar mais pressão de óleo. Eles cortam isso aqui, solda, fecha para o sistema ter mais pressão. Então tenha em mente que é outra coisa, outro defeito que não é bem defeito, isso aqui na verdade é um defeito colocado, não é um defeito do carro. Mas saiba que isso aqui também é algo que você pode se deparar. E isso aqui também basicamente só tem usado. Isso aqui é extremamente difícil de você achar um novo disso aqui. Isso aqui na concessionária, diria que assim, para você esquecer que não existe. E quando você acha é usado e dificilmente alguém vai vender um negócio aqui porque ele já vem com o bloco. E às vezes quando tem também já está fechado e já está entupido. Certo? Então a questão de lubrificação é essa. Se você for pegar um carro desse, veja de trocar sempre o óleo, mantenha o óleo em dia. Sempre, troque a cada 6.000 km, use 1040 ou 1540, um óleo de extrema qualidade, de preferência até um sintético quando você achar, mas no mínimo semi-sintético. Não deixe de usar menos que isso, porque o sistema de lubrificação desse carro é extremamente suscetível a dar algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de problema nesse aspecto. Então cuide muito bem do sistema de lubrificação dele por isso, porque as peças são caras e para você pegar uma que tenha feito alguma gambiarra nisso, não é exatamente difícil, certo? Quanto à questão de arrefecimento, eu deixei aqui uma aberta. Essa aqui é 2.4, ela tá fechada. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui para mostrar como que é o original. Tem que especificar, né, que o motor 2.0 tem um monte. Essa aqui é que as imagens aqui ficam meio ruins, mas dá para mostrar bem. Vou pegar essa aqui que dá para ver bem. Ó. Reparem que o sistema original da maré, isso eu estou falando especificamente da 2.0, tá? A água quente, ela sai daqui e vem para esse lado do radiador. O cebolão tá do outro lado, certo? Então a água quente vem para cá, refrigera, e aqui sai água fria e volta para o motor. O que dá para você fazer isso só nas 2.0? Reparem que aqui está trocado.
Essas mangueiras são mangueiras de 2.4, porque o sistema da 2.4, embora ela não tenha mais cebolão, o sistema dela é assim, vem água quente para esse lado, refrigera e volta água fria para cá. Por que que eu fiz isso? Lembra que eu comentei que a água quente saía daqui e vinha para cá? E depois ela vinha aqui, água fria para o cebolão e ela entrava aqui? O que que eu viso ganhar com isso? Quando eu jogo água quente para cá, que eu inverto o fluxo, a água quente já vai direto no cebolão. Ou seja, o cebolão ele fica mais tempo acionado, porque ele recebe mais água quente, e até essa água aqui refrigerar, o radiador, a ventoinha tirou um pouco de calor do radiador. Fora que a minha, essa daqui, eu usava radiador de 2.4. O radiador de 2.4 ele é o dobro do tamanho, ele é literalmente dupla colmeia, porque quando eu fui trocar esse aqui, porque eu tive que trocar uma das caixas, né? Eu vi por dentro, você vê que ele é realmente dupla colmeia, ou seja, tem o dobro de água no radiador. Então, se você tem uma 2.0, isso aqui é um upgrade extremamente válido de você fazer. Pega um radiador de 2.4, porque, de novo falando, é literalmente o dobro de água que você vai ter. Compre mangueira de 2.4, é tirar, colocar aditivo e acabou. Isso aqui não tem segredo. Eu usei o carro por anos desse jeito. Nunca ferveu, não teve nenhum problema e funcionava perfeitamente. Inclusive, esse carro nem água baixava, para você ter ideia. Essa aqui, essa preta. Certo? Então, se você pegar, ande com ela. Se uma hora você achar que é válido, é uma coisa que dá para você mexer. De novo falando, isso só dá para fazer nas 2.0, tá? Porque a 2.4 originalmente ela já vem com o radiador que eu falei, a mangueira já vem dessa forma e ela não usa cebolão. Então isso não dá para você fazer na 2.4, além de manter o sistema de arrefecimento em dia, com bomba d'água, termostática boa, e aditivo e tudo mais. Outra coisa que você tem que prestar atenção, o radiador de óleo costumam isolar desse carro, que na verdade a pessoa chama de trocador de calor, né? É essa peça aqui, que é uma peça cara por sinal, e ela fica escondida quase que embaixo do motor. Deixa eu ver se tem alguma. Provavelmente não vai ter e não vai dar para ver. Mas ela fica bem na bomba de óleo. Aqui dá para ver bem. Tá vendo? Aqui tá a bomba de óleo. O trocador de calor vem aqui e aqui sai o filtro de óleo. Como essa aqui é uma peça cara, que ela depende do sistema de arrefecimento para ela funcionar em ordem, o que acontece? Quando apodrece esses canos e apodrece o próprio trocador, as pessoas simplesmente isolam e largam ela lá. Tem carros que funcionam bem, tem carros que continuam andando por aí sem. É uma peça que eu gosto de andar com, porque, querendo ou não, é uma peça que refrigera o óleo, que é uma coisa extremamente essencial para esse carro. Ou seja, quando você isola isso aqui, além dos jet cooler que eu falei, a chance de dar problema nesse motor é extremamente alta. Então, o carro que você for comprar, esse aqui é uma peça que dá para você ver de fora. Se você vê esse tubo e vê as mangueiras conectadas, quer dizer que a peça está lá, está certo. Agora, se você não vê esse tubo, ou vê que o trocador está lá só com os tubinhos, que são esses tubinhos aqui em cima, sinal que ele foi isolado, ou seja, já tem mais alguma gambiarra nesse carro, certo? Então, a questão de lubrificação e arrefecimento é essa. São bastante peças caras, são bastante peças que são suscetíveis a defeitos, e vai passando os anos, as pessoas vão simplesmente isolando, vai tirando, vai largando lá, e por isso que contribui para a fama do carro, porque são peças que dependem do carro para ele funcionar bem. Porque é uma mecânica extremamente complexa, é uma mecânica moderna, mesmo para os anos 90 e até hoje, se você for ver. Todas essas soluções de engenharia que esse carro tem é uma solução extremamente moderna. E se você coloca isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, isso aqui era um absurdo. Por isso que essas coisas acabaram contribuindo para a fama que o carro tem. Mas, por um outro lado, eu garanto para vocês, pelo dinheiro que custa hoje em dia, é um carro extremamente divertido, é um carro extremamente gostoso de dirigir, macio. O ronco dos 5 cilindros eu não preciso falar nada, porque é simplesmente apaixonante. Eu não tenho nenhum vídeo aqui agora, mas é magnífico, tanto que me deixou saudades, em breve eu vou comprar mais uma. Gosto muito do carro, apesar de todos os defeitos e todos os problemas que eu tive. E de novo falando, o preço que elas custam, às vezes você consegue achar umas um pouquinho mais derrubado, um pouquinho precisando de uma certa atenção, por uns 5, 7, até uns 10 mil. Mas tem, como dá para ver aqui, que estava perto aqui, tem as marcas de 30, de 50, 90, vai do que você acha bom e do que você quer e do que você acha melhor.
certo? De novo falando, é um carro que eu gosto muito, o visual dele é maravilhoso, eu adoro a frente desse carro, eu acho que ela tem uma forma bem realmente de carro italiano, ela é musculosa, ela é bem alta, e o que eu gosto também é reparar assim que o capô ele é bem alto, ele fecha nessa frente aqui que é bem pequenininha. Não estou falando isso por favoritismo, tá? Porque eu acabei de apontar todos os defeitos do carro. Eu sei o que o carro é e eu sei a dor de cabeça que o carro é para manter, mas eu gosto muito. Quando as pessoas me perguntam e recomendam, eu falo de todos esses defeitos, eu falo que é um carro caro de manter, que não, eu diria que assim, não é um carro para você pegar para ficar usando todo dia, porque ele não tem mais tanta aquela confiabilidade que ele tinha quando era novo, certo? Então, tenha tudo isso em mente. A questão de lubrificação, quando você for andar com o carro, veja se por acaso não está acendendo luz de óleo, veja o funcionamento do motor do carro, porque esse carro não é um carro que costuma esconder defeito. Se ele está com defeito, você vai ouvir e você vai conseguir sentir na hora que você dirigir, que você der partida. Então assim, ele é um carro que realmente não esconde o defeito que tem. Não tem como esconder. Você vai andar nele, você vai ver que ele está ruim. De novo falando, suspensão ele não tem defeito, lataria também não tem problema, acabamentos dele são um pouco frágeis, mas não é o maior dos problemas. Quando você for andar em uma, pegue um carro desse aqui para andar e ande bastante, ande até o carro ficar quente, veja como o sistema de lubrificação está funcionando, veja se tem vazamento de óleo, vê radiador, vê se a temperatura do carro fica boa. Esses carros também têm alguns defeitos elétricos que com o tempo começam a se manifestar. Então veja se tudo no carro funciona, veja como que está a situação do chicote do motor, porque esses fios aqui, que nem esse aqui da minha, era bastante original, não tinha sido mexido em nada daqui. Os fios tem que estar tudo certinho do jeito que está aqui, ó. Você vê, não tem nada mexido. Tem algumas que você vai ver, já está mexido aqui em chicote de bico, já está mexido principalmente aqui em MAF, já está mexido corpo de borboleta, uma par de coisa. Então assim, quanto mais original, mais certeza que o carro não tem defeito, certo? De novo recapitulando, questão dos opcionais, todas elas, mesmo turbo, HLX, SX, falando um pouco da gama, elas começavam nas City, ia para SX, aí ELX, HLX e turbo. Só que nessa época era uma salada tão grande que eu já cheguei a encontrar ELX com teto solar. Então assim, veja os opcionais que o carro tem, certo? Isso aí vai agregar mais do que você ficar se apegando à versão. Novamente recapitulando os opcionais, são o retrovisor aquecido, o retrovisor elétrico, os lavadores de farol, couro, teto solar, retrovisor fotocrômico, banco elétrico, banco com airbag lateral, ou ABS, os dois airbags, check control ela também poderia ter, que ela tem um carrinho bem no centro do painel também, é um outro opcional que só vinha nas HLX, e seria basicamente isso. Você pode pegar uma extremamente básica, como você pode pegar uma extremamente completa. Por fim, tinha alguma coisa, mas acabou vendo me fugindo. De novo falando, pegue o carro para andar, teste bem, tenha certeza do que você está comprando, porque de novo falando, é um carro com peças caras e manutenção cara. Não diria que é um carro que dá para você usar sempre, mas se você quiser tentar, fica a seu critério e seu gosto. Mas de novo falando, é um carro extremamente divertido, extremamente gostoso de dirigir, macio. O ronco eu não preciso, de novo falando, não preciso, dispensa comentários. Você te garanto que você vai gostar, vai ser um dos melhores carros que você vai ter. Tendo a mão na consciência de tudo isso que eu falei, que é um carro que ele exige cuidados e exige essa atenção na manutenção, principalmente na hora de você usar, certo? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Acabou ficando mais longo porque eu acabo falando um pouco mais do que deveria, e seria isso, certo? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa aí, me procura no Instagram que a gente conversa lá, certo? Valeu!